Primeira coisa que eu tenho que perguntar, porque muita gente me pergunta isso, é como conciliar a faculdade com o estudo para concurso público? Como é que você conciliou? O que você pode ajudar a galera? Eu acho que a questão não é bem conciliar, mas no meu caso eu priorizei o concurso, eu dei prioridade para o concurso. Legal, já é uma informação relevante. Né? Porque o que acontece? Eu ainda estava ali nos períodos iniciais da faculdade, né? E o edital do TJSP, o conteúdo ali, era muito similar com o que eu estudava na faculdade, só que muito mais pesado. Então, eu estudei pro TJ, focado no TJ, deixei a faculdade meio que de lado, mas estudando pro TJ, eu fui bem na faculdade. É uma decorrência natural, Desculpa, Dá mais tá? imagina. Mas aí foi isso, porque a grade ali, o edital do TJ era muito mais pesado que a faculdade. Sim. Então, estudando para o TJ, deixei a faculdade de lado, mas basicamente o conteúdo tabela, ali né? em prova eu já tinha. Né? Total, Então, é o que eu falo, cumprir tabela. No meu último ano de faculdade, eu já tinha decidido concurso público, foi deprimente. Priorizar, assim, né? Mas assim, eu não relaxei nem com um nem com o outro, né? Eu priorizei o concurso. Faz o suficiente, né? Exatamente. Mas não Nessa era o melhor época aluno da também sala. tava home office, né? Sim, foi o período Home da office, pandemia, não. então Home office é trabalho. online, Mas né? é um Ajudou trabalho. muito, ajudou bastante. Estudar é um trabalho. Mas Praticamente. é aquilo que Tentou você corrigir. fala. É questão de energia. Eu escolhi gastar a minha energia ali no concurso público. Não deixei a faculdade de lado, fiz o mínimo necessário. Estudar pro concurso me ajudou na faculdade, não ao contrário. E aí, dessa forma, eu consegui balancear bem ali, né? Passei bem na faculdade e consegui manter constante o estudo para concurso. Legal. E como que era a sua rotina? A sua faculdade era à noite? Minha faculdade era de manhã. Ela é... De manhã. Hoje ela ainda é de manhã? Ainda é de manhã. Tá. A gente tem um período bom de férias aqui na minha faculdade, né? Acho que todas, viu? Tem. Todas. Todas? Quase então, todas. quando eu comecei a estudar, eu estava de férias na faculdade. Então, ali em novembro, janeiro, fevereiro, eu estava de férias. Então, nesse período, no início, eu resolvi não pesar muito na carga horária. Estava estudando 2 matérias por dia quando eu comecei. Legal. Então, eu gostava de estudar no período da manhã, acordar bem cedo, aí fazia uma caminhada cedo, chegava já com a energia lá em cima, e já começava a estudar. Tentava chegar ali naquele máximo de 1h30, 1h40 cada matéria, mas a minha grade de estudos planejada ali eu esgotava de manhã. Então, aquele esquema nosso de revisão, né? Revisão 2, que é a revisão do dia seguinte, já fazia ali intercalando com as matérias daquele dia. Estudado no dia. Estuda uma matéria, faz a revisão do dia anterior. Garganta tá horrível, Não, cara. pode beber, pode coçar a garganta aí, faz parte. Eu tô com uma reforma lá em casa, e sabe como é que é? Capoeira, aquele negócio Aí entra um pigarro, é um famoso pigarro, mas pode falar. aí eu fechava ali o meu conteúdo programado no período da manhã, com a revisão do dia seguinte, as matérias do bloco. O período da tarde, nesse início, eu usava mais para organização, porque eu estava estudando uma carga horária reduzida, né? 2 matérias. Então, esse período da tarde era aquele início ali, então tinha muito material, muita coisa que às vezes estava desorganizada, então alinhava ali já o estudo da semana, fazia isso durante a tarde. E à noite a revisão do mesmo dia. Então, esses 3 primeiros meses foram assim. Só que eu vi que eu consegui uma porcentagem legal ali nos 2 primeiros meses de acerto. Eu evoluí relativamente rápido. E aí eu já acrescentei mais matérias. Então, ali por volta de janeiro, fevereiro, eu já estava estudando 4 matérias por dia. Legal. Aí ficou mais pesada a rotina. Eu continuei mantendo as 4 matérias do dia no período da manhã, mas a revisão das matérias do dia anterior eu deixava para tarde. Período da tarde. Então era estudando a manhã inteira praticamente. Eu acordava por volta das 6 horas, meia horinha pro café, e já começava a estudar. Ia até ali meio-dia e meio mais ou menos. E aí, entre 1h30, eu já voltava com as revisões no período da tarde, porque eram 4 matérias para revisar do dia anterior. Demorava mais. Então, à tarde eu fazia revisões, não a tarde toda, né? Revisão um pouco mais rápido.
e à noite voltava com a revisão das 4 matérias que eu tinha estudado Do de manhã. dia, as primeiras. Isso, então, Ou seja, não negligenciou A as revisão. revisões. Eu falo que Isso. revisão, a galera fica, mas é difícil. É difícil, mas vale a pena. Muitos alunos chamam falando, olha, minha rotina tá muito difícil, eu tô estudando 3 matérias, 4 matérias, mas eu tô deixando a revisão de lado. Melhor Eu falo, diminuir. vamos diminuir as Diminui as matérias, matérias né? e Vamos põe a estudar revisão. 2 até conseguir encaixar tudo direitinho, mas faz a revisão, não negligencia ela. Isso é muito comum. Quem começa a estudar, porque a sensação que dá é que você não está evoluindo no conteúdo. Você fala, pô, mas eu estou estudando aqui, se eu estivesse estudando a matéria nova, eu estava mais próximo de acabar. Isso. Né? Dá essa falsa sensação. Mas o problema é que não é a quantidade de conteúdo que você vê, é a quantidade de conteúdo que você retém, que você memoriza. A qualidade do estudo. Então não adianta você ver muito conteúdo, né? Muito conteúdo e não gravar quase nada, ou não reter quase nada dessa informação. Então a revisão ela entra por causa disso. É legal de fazer a revisão? Nem a pau. Só que depois que você começa a fazer, que você começa a ver o benefício dela, né? Da maneira que a gente faz lá, uma maneira leve, não é aquela revisão de 300 revisões. São 3 revisões, no mesmo dia, dia seguinte, e depois aí um período que você fecha o ciclo, pode ser revisão do 7, 14 ciclo. dias. Mas assim, com isso você vai minimizar muito a chance de perder um conteúdo que realmente teve acesso, né? A canoa furada. Então acho que isso aí a pessoa tem que realmente se conscientizar. É melhor diminuir a quantidade de matérias e dar devida importância à revisão do que deixar passar. É a questão da curva de esquecimento, né? Se você não revisar, vai perder Naturalmente tudo você vai aquilo. esquecer, faz parte do processo.